Sérgio Souza, a pergunta agora é de Cristina Grêmio. Boa noite, deputado. Primeiro, parabéns, pela reeleição. Eu queria voltar ao caso da Simone Tebet, que é do seu partido, O senhor disse aí que a decisão de apoiar Lula é uma decisão dela, pessoal, mas a gente acompanhou desde antes do lançamento oficial da candidatura dela, essa divisão, esse racha do MDB, com alguns senadores, inclusive, se reunindo com Lula já para declarar apoio, e ela própria teve que fazer uma batalha interna para conseguir se lançar candidata. Na sua opinião, diante desse quadro, o eleitorado que votou em Simone Tebet no primeiro turno iria necessariamente atrás dela, uma vez que ela declarou voto para Lula, ou há uma margem aí para os dois candidatos trabalharem? China, veja só. Primeiro que quem votou na Simone e no Ciro, ou nos outros candidatos conhecidos aí de terceira via, naquele momento não queriam nem Lula e nem Bolsonaro. Mas com o resultado das pesquisas ali de últimos dias, que dariam já uma vitória à esquerda no primeiro turno, os votos da Simone e os votos do Ciro, que seriam Lula, já foram. Eu acredito muito que os votos que ficaram para o Ciro e os votos que ficaram na Simone não são da Simone e não são do Ciro. São votos de cidadãos brasileiros, são votos que ninguém tem dono, e são votos que têm uma tendência muito clara de ida para o lado da direita, para o lado da consciência, da liberdade, da preservação dos valores das famílias, daqueles que querem um Brasil democrático, livre e dentro dos seus princípios. O Constantino, sua vez. Deputado, boa noite, parabéns pela reeleição. Eu queria um comentário do senhor a respeito das diferenças de geopolítica de cada governo, já que o ex-presidente Lula também foi governo. Lá ele usou o BNDES, o dinheiro dos brasileiros, para financiar ditaduras companheiras comunistas. E muito se falava na imprensa militante que o presidente Bolsonaro seria muito ideológico nessa questão, porque ele criticava o modelo chinês, por exemplo. Mas o Brasil bate recordes de exportação para a China. Quando precisou da Rússia para trazer os fertilizantes tão importantes para o agronegócio, o presidente foi pragmático. Eu queria que o senhor comparasse isso. Como é que foi a gestão Bolsonaro, Tereza Cristina, em relação à gestão petista nessa área? Vamos lá, Constantino. A sua pergunta acho que demandaria tranquilamente um programa todo aqui para nós debatermos, Vamos começar do início. Quando o Lula assume a presidência da República, ele assume o Brasil consertado, o Brasil colocado em ordem, que foi colocado pelo Itamar Franco e veio num governo na sequência do Fernando Henrique e entrega pronto, o Brasil crescendo a números astronômicos. E o que faz com esse crescimento? Sobra dinheiro, porque a máquina não crescia no mesmo volume. Sobrou tanto dinheiro que ele mandou para Venezuela, mandou para Cuba, mandou para Nicarágua, e depois deixou por lá, não trouxe de volta, deu perdão às dívidas todas, E aqui no Brasil, nós não ficamos ricos, nós ficamos medianos. Aí vem a corrupção lá do mensalão e depois vem a corrupção do 2013, 14, 15, 16, que afunda esse país. E afunda de um tamanho que o Brasil entra numa recessão sozinho. O mundo inteiro crescia e sozinho ele entra numa recessão. E novamente vem ali o Michel Temer, já também do MDB, e coloca a casa em ordem, e daí vem o presidente Bolsonaro, que coloca os ministérios para trabalhar, não permite a corrupção, mas aí vem uma pandemia. E a pandemia, minha gente, não é uma crise nacional, é uma crise global, e o Brasil estava tão consertado, com um governo tão ajustado, que é um dos primeiros que sai da crise. Agora, o que é que nós temos que olhar do ponto de vista das exportações brasileiras do agro? Primeiro, o mundo precisa comer. O Brasil tem capacidade de produção. E o Brasil hoje tem excedente de produção. Nós temos a possibilidade de dobrarmos a nossa produção agropecuária sem tirar uma árvore sequer de qualquer floresta desse país, só com a tecnologia, com a recuperação de áreas degradadas, com a incisão de novas moléculas que permitam uma maior produtividade no campo, com uma indústria mais eficiente, com uma cadeia de logística que permita uma maior competitividade no mercado internacional e que entregue ao cidadão brasileiro alimento de qualidade mais barato. Então não tem comparação. O passado vivia de glórias e gastou as glórias todas
em detrimento à alienação de grande parte daqueles que achavam que ganhar uma Bolsa Família de R$40 era o suficiente. Neste governo pensa-se diferente. Ganha Auxílio Brasil de 600 e não só isso, ganha oportunidade de trabalho. Para vocês terem uma ideia, aqui no meu estado, o estado do Paraná, está havendo a maior migração do Nordeste para o Paraná desde os anos 60, dos anos 50, dos anos 60. Tem cidades aqui no estado do Paraná, na região oeste, noroeste, que já tem bairros inteiros, chamados de bairros de alagoanos, bairros de cearenses, bairros de maranhenses, de paraenses. São pessoas que vêm para cá buscar a oportunidade do emprego. Isso mostra que o povo do Nordeste é um povo trabalhador, só precisa de oportunidades. E as oportunidades estão sendo dadas aqui no Sul, mas também podem ser dadas lá no Nordeste. E precisa de governo como este. É o governo da direita, um governo liberal que permite investimentos e geração de emprego e renda. Certo. Deputado, o senhor apontou aí algumas demandas do agro. Vamos pensar no ano que vem, 2023, independentemente de qual presidente for eleito, qual é a principal demanda do agro? Pelo que o agro, à frente do agro no Congresso, deve lutar, principalmente no ano que vem? Olha, vamos lá. Primeiro que nós saímos dessas eleições, o Congresso Nacional extremamente fortalecido, tanto na Câmara quanto no Senado. As nossas bancadas ligadas ao setor produtivo, ao agro, por exemplo, sai muito maior do que nós estamos nessa legislatura. As nossas pautas eu resumiria em uma só: redução do custo de produção. A redução do custo de produção é otimizar a logística, licenciamento ambiental para agilizar não só modais, mas também as novas plantas de indústria que pode estar dentro de uma planta de fertilizantes, a regularização fundiária para o combatimento para nós combatermos aqui o desmatamento e as queimadas ilegais, melhorando a imagem do agro do Brasil, principalmente da Amazônia, na Europa e no resto do mundo. Nós precisamos também do autocontrole, que é a possibilidade de agilizarmos nas nossas plantas de proteína animal, e nós precisamos, sobretudo, de um governo que esteja alinhado às causas do desenvolvimento desse país. É isso, resultado das eleições, campanha do segundo turno, pesquisas eleitorais e também as expectativas para o setor do agronegócio para o ano que vem. Em destaque nessa entrevista com o deputado federal reeleito Sérgio Souza, do MDB do Paraná, atual presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio da Agropecuária, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Deputado, volte mais vezes à Jovem Pan News e bom fim de semana. Muito obrigado, boa noite a todos, um bom final de semana. Uai, seu app de vídeos curtos.